Bom, gente, antes de mais nada, a gente tem que falar aqui que o produtor rural, diferente dos outros entes, se a gente pode falar dessa forma, do Código Civil, ele pode escolher se ele vai permanecer como atividade empresária ou se ele vai poder registrar o ato constitutivo dele no cartório, que vai remeter necessariamente ao Código Civil, tá? E isso é muito interessante, gente, porque o produtor rural, na maioria das vezes, ele realmente é um empresário. Ele pratica os atos da mercância, ele realmente preenche todos os requisitos. Claro, né, gente, o produtor que não é o familiar ele não coloca, geralmente, a produção no mercado. Mas o produtor que a gente trata aqui, que a gente está falando, ele coloca a produção dele no mercado, ele comercializa. Então, ele tem uma atividade que é organizada para a produção, circulação de bens. Não tem como a gente retirar ele. Ele está realmente no conceito de empresário, que é mencionado lá no artigo 966 do Código Civil, tá, gente? Só que o legislador, ele entendeu por bem, quando ele foi fazer o Código de 2002, dar ao produtor rural uma opção. Como assim uma opção, Luiz? O produtor rural, gente, ele pode escolher, isso mesmo, ele pode escolher se ele quer ser regido pelo aspecto empresarial ou pelo aspecto civil. E como que funciona essa diferenciação, Luiz? Onde que ele vai fazer essa opção? Onde que acontece essa escolha? Bom, gente, na prática, onde ele vai registrar os atos constitutivos da sociedade dele. Então, ele pode registrar na junta comercial e registrando a sociedade dele na junta comercial, vai começar a ser tratado como uma sociedade empresária. Registrando no cartório de registro de pessoas jurídicas, ele vai ser regido pelo nosso Código Civil. E aí que vem pontos muito interessantes. A própria lei fala que é uma opção, gente, opção do produtor rural. Ele pode, fala exatamente a palavra pode, não fala deve. Ele pode, ou seja, se ele quiser registrar, sim. Se ele não quiser registrar na junta comercial, ele não precisa, ele não é obrigado. Vou passar diretamente para a questão da sociedade. A contribuição do sócio na sociedade simples, que é aquela na qual o produtor opta por registrar no cartório seus atos constitutivos. Isso é um ponto muito interessante, gente. Todo mundo acha assim, mas isso que você está falando, Luiz, não acontece não, isso aí é o miolo da lei. Gente, eu fiz uma pesquisa no mestrado e eu constatei um negócio que nem eu imaginava. Mais de 80% dos produtores que eu entrevistei, que têm sociedades, registram os seus atos constitutivos no cartório, não na junta comercial. Então isso aqui não é o miolo da lei. 80%, gente, mais de 80%. 4 em cada 5 produtores rurais que foram entrevistados, de acordo com a minha pesquisa, eles registram os atos no cartório. Então, a gente não pode falar que é muito bem uma exceção. É uma exceção, gente, para o ordenamento geral, onde todos nós sabemos, no setor empresarial, os registros se dão na junta comercial. O produtor rural e o agronegócio em si tem uma legislação específica com peculiaridades. Então, é muito importante a gente compreender que há ainda essa diferenciação e que ela pode ser feita por um próprio permissivo legal. Quem quiser anotar o fundamento aí da Sociedade de Produtores Rurais, é o 984, tá, gente, do Código Civil. E no caso, se for só produtor rural também, aquele que desenvolve a atividade rural pela própria menção do dispositivo, é o artigo 971. Mas, enfim, gente, é muito importante a gente começando a mencionar que na sociedade simples, que é aquela que o produtor rural registra seus atos constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas, ele tem uma peculiaridade muito legal. Ele pode fazer sua contribuição mediante bens e até mesmo serviço. Coisa interessante, né, gente? Eu posso entrar, basicamente, com um trator, posso subscrever minhas cotas daquela sociedade, colocando um trator para atividade, não é impeditivo. Posso colocar, gente, serviço, sou agrônomo, vou prestar assessoria aqui tantas horas por semana ou por mês, enfim, uma descrição bem interessante. Então, tem essa peculiaridade também. Ele pode prestar todas essas formas de subscrição de cotas. Luiz, mas no que isso vai interferir? Bom, gente, como a gente viu, a sociedade simples, que é aquela que 80% dos produtores rurais, de acordo com a minha pesquisa, optam por se submeter, ela é regida pelo artigo 997. E lá fala assim, que expressamente, gente, quando você vai fazer esse contrato, que ele tem que ser escrito, ele pode ser particular ou público, enfim, ele tem que mencionar qual é a cota de cada sócio e o modo de realizá-la. Quando eu falo modo de realizá-la, pode ser dinheiro, pode ser bem. E no caso do sócio que vai entrar com serviço, gente, que é o sócio indústria que se falava antigamente,
ele tem que ser descrito no contrato também como ele vai integralizar o serviço dele. Integralizar, gente, subscrever cotas. O que é subscrever as cotas? É o dinheiro, ou o bem, ou a atividade que você coloca naquela sociedade para que ela possa girar, para que você possa começar a girar a roda. É o investimento inicial da sociedade. E isso é previsto, gente, lá no 997 do Código Civil, incisos 4 e 5. E isso é muito interessante, porque os sócios têm essa obrigação na forma, ou seja, como ele vai integralizar no contrato social. Porque já é importante que você mencione, desde o contrato social, como ele vai colocar. O fulano vai colocar em dinheiro. E a gente vai ver qual que é o deslinde prático disso, tá, gente? Isso interfere até depois na questão da retirada, da exclusão do sócio realmente no grupo agrícola. Como que é a forma que ele vai integralizar? É em capital, basicamente? É em dinheiro? É em dinheiro. Então, quando eu vou colocar quanto aonde? É uma conta bancária? Se sim, qual é a conta? Sempre mencionem de maneira bem expressa, gente. Por que eu falo isso? Vocês já devem ter visto isso, principalmente em acordo judicial. Porque já vi situações em que a pessoa fala: eu não integralizei porque eu não sabia o número da conta. Então, eu não integralizei porque eu não sabia para quem pagar. Eu não integralizei porque eu não sabia onde que eu tinha que levar o dinheiro, se podia ser transferência, se podia ser um cheque. Então, descreva, gente. Descreva da maneira mais pormenorizada possível essa possibilidade. Como vai se dar essa subscrição. Eu vou colocar um trator, beleza. Ele vai ser entregue lá na fazenda tal dia. Porque senão você está dando brechas para que ele atrase. E como que funciona na prática, gente? É que a gente aperta mais. Vamos combinar, né? Então, se você tem que colocar dinheiro e surgir uma proposta mais interessante, você puder ganhar aqui uns 15 diazinhos para enrolar nesse contrato que não se menciona uma conta, isso pode acontecer. Na prática, isso acontece, gente. Então, é muito importante que você preveja sempre a forma e os prazos que são previstos.